Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Marinha? Tudo ótimo. Hoje a nossa conversa é o Mente Zen continua a ajudar a desenvolver ferramentas importantes no mundo contemporâneo, né? Então a gente falou já de como estudar melhor e hoje é como se comunicar melhor. Como é que se fala em público? Pois é. Dicas de oratória. É uma boa forma, né, de ajudar, porque dizem, né, que quem não se comunica se estrubica. É isso? Quem não comunica se estrubica. Acho que isso. talvez o ponto é esse, né? Mas por que raios que eu preciso me comunicar melhor, saber falar em público? Eu não gosto, não me sinto bem. Um tempo atrás, tinha aquela coisa assim, cresça e apareça, né? Então você vai crescendo na empresa, você vai crescendo profissionalmente, aí você começa a aparecer. A lógica mudou, né? Agora a gente é cobrado a aparecer para poder crescer, né? Então a comunicação virou fundamental, seja no mundo corporativo, mesmo para os profissionais liberais, né? Profissionais da saúde, né? E mesmo em casa. Se você não comunica em casa, você não vai conseguir estabelecer cooperação para a vida diária, né? Sim, em todos os níveis a comunicação é muito importante. E aí o que me vem inicialmente, né, por conta dessa história, quem não se comunica se estrumbica, é que pensando, por exemplo, nas relações mais próximas, em casa, no trabalho, pode ser muito comum a gente ter desafios extras ou até situações de tensão por uma comunicação mal feita, né? Quer seja na forma, por exemplo, de falar, e pior ainda, né? Se for, por exemplo, por mensagem escrita, por e-mail ou por WhatsApp, que é uma comunicação mais fria, a chance da gente ter equívocos é muito grande, né? Porque, assim, da mesma forma que o que eu falo não é necessariamente o que o outro entende, então dizem que aí a gente não se comunicou. Se eu disse uma coisa e você não entendeu, você entendeu outra coisa, imagina se eu só pego o trecho de alguma coisa escrita. Eu vou dar muita margem para minha mente a partir daquilo construir toda uma história. Não, a comunicação por mídia, né, mensagem, e-mail, ela é muito importante, né, em tempo real, etc., mas tem esses desafios. E a outra coisa é o seguinte, como a gente está se comunicando muito por mensagem, por e-mail, gravando e mandando, quem detém essa capacidade de comunicação ao vivo, uma comunicação que seja, que expresse claramente as ideias, que seja cativante, né? Que inspire a outra pessoa e promova cooperação diante das suas ideias, isso é uma habilidade cada vez mais procurada, né? Uma dessas soft skills que o mercado procura, né? E para todas as áreas, né? Então, sei lá, eu penso na vida do médico, do profissional de saúde, que você está atendendo alguém, você está se comunicando. E depois você precisa falar qual que é o plano de tratamento, qual que é o diagnóstico, qual que é o plano de tratamento, tirar as dúvidas, né? Isso é uma comunicação que precisa ser muito eficaz para o cuidado ser adequado. Mas, quando eu pensei nessa nossa conversa, eu estava pensando na comunicação que é uma comunicação ao público, que pode ser tanto, sei lá, falar em público, numa aula, numa palestra, em algum evento, mas pode ser, inclusive, falar numa reunião, né? Uma reunião na minha empresa, que o meu chefe falou assim, Elson, você vai ter que apresentar, então, o projeto para o board. Sim. E aí tem aquela história que, não, falar em público é a coisa que mais dá medo nas pessoas, né? Já ouviu isso? Eu nem sei se isso é verdade, né? Mas É verdade. Tanto que a gente usa normalmente essa situação dentro de um exercício
psicoeducativo nos programas, em alguns programas de mindfulness, para poder explicar primeiro e segundo sofrimento. Tamanho é o pavor de boa parte da população em se expor, em falar em público. Você sabe quando eu ouço isso, né? Falar em público é a coisa que mais dá medo. Eu acho que é uma falta de criatividade das pessoas em imaginar coisas perigosas, né? Eu tenho mais medo, sei lá, de alguém fazer uma tortura arrancando as minhas unhas do pé, ou encontrar uma cobra no meu quarto e o quarto tá trancado. Não sei, tem tanta coisa pavorosa, né? Não, mas a mente cria coisas muito pavorosas também ao pensar, por exemplo, em falar em público, né? Então, normalmente, quando a gente tenta trazer esse exercício para liberar a mente, ver o que acontece se, por exemplo, amanhã tiver uma grande reunião numa multinacional com representantes de diferentes países e você tem 15 minutos para fazer a apresentação e mostrar tudo isso que você está realizando. Qual é o primeiro pensamento que vem? Então, normalmente vem, não vai dar tempo, eu não vou conseguir. E aí, as histórias, por uma questão de funcionamento da mente, de se proteger, a gente vai catastrofizando. E se não gostarem, por exemplo, de mim? E se eu gaguejar? E se me der branco? Se me der dor de barriga. Exato. E aí, e se, por exemplo, não gostarem de mim, se eu perder o emprego, o que vai ser da minha família? A gente vai fazendo associações. Na verdade, essa questão da exposição, mesmo falando aqui, né? Do podcast. Quantas pessoas, por exemplo, jamais aceitariam estar aqui pela exposição? Não existe aqui, neste momento, uma plateia. Mas só pensar na possibilidade que este momento ficará gravado e que nem sei quantas pessoas vão assistir, pode ativar o sistema límbico de muita gente. Não, e mesmo tem pessoas que têm esse pavor só da câmera, né? Então, Sim. Tá ligado a câmera para os travei, não dou conta. Sim. Né? E talvez o primeiro ponto seja assim, por que eu deveria me importar com isso e me comunicar melhor? Mas eu não sei, eu não gosto, eu gosto dos bastidores. Porque é uma habilidade essencial. Quer você queira, quer não. Né? Provavelmente, se você não está investindo nisso, se habilitando para isso, a sua vida profissional e pessoal está sofrendo. Então, e cada vez mais isso é cobrado. A gente automatiza um monte de coisa, mas essa comunicação empática, que vai motivar, que vai inspirar mudança, que vai disseminar ideias, a minha impressão é que isso não vai ser automatizado. Não. As habilidades humanas, elas estão lá no ranking, né? No top do ranking. Então, se você não se importa com comunicação e falar em público, comece a se importar, porque isso é fundamental. E como fazer? Aninha? Acho que a gente pode falar um pouco da nossa própria, talvez, experiência pessoal de exposição e trazer algumas hipóteses, né? Então, para a gente poder trazer essas estratégias, a gente também tem que pensar nos bastidores dessa dificuldade e desse medo, por exemplo, da exposição. Eu não sei para você, mas, por exemplo, para mim, é indiferente, às vezes, falar para 10 pessoas, para 20, para 200 ou para 1000. É indiferente. Porque são pessoas. Então, naquele lugar de comunicar uma mensagem,
esse número de pessoas não é algo, por exemplo, que faça diferença para mim. Porque o meu empenho para falar com essa meia dúzia, 10, 100, 200, 1000, 10 mil, é o mesmo. Não sei, velho. Eu acho que isso é uma exceção, hein? Não sei. Eu acho que é esse volume aí vai criando desafios adicionais. A gente não está aqui pensando, mas quantas pessoas, por exemplo, considerando que fique gravado, quantas pessoas assistem o podcast Mente Zen? Milhares. Concordo, mas estar ali num lugar com as pessoas, então assim, numa comunicação efetiva você tem o comunicador, aquilo que vai ser comunicado e o público, né? E de certa forma existem públicos mais difíceis. Sim. Né? E aí eu não sei. E às vezes não é a quantidade, é a às vezes não é a quantidade. Então, por exemplo, quando o seu público é de superiores hierárquicos. Isso é um público difícil. E aí você provavelmente vai estar mais tenso nessa comunicação. Porque, de certa forma, existe uma certa avaliação. Exato. E ser avaliado não é uma coisa que... São superiores, né? E até no sentido de avaliação, mas... Parece que existe uma certa necessidade de ter uma performance. Sim. E tem outro ponto que, assim, provavelmente seu superior hierárquico, ele tem a prerrogativa de não gostar tanto do que está falando e expressar isso, né? O que você falou de avaliar, né? Eventualmente você está falando para pessoas que são seus pares ou então pessoas que você lidera, de certa forma, digamos assim... Você fica mais confortável. Você fica mais confortável e protegido, você é num lugar protegido. Então, eu concordo contigo que é isso. Não é tanto a quantidade, mas existem públicos mais desafiadores. Ou público muito desinteressado, que está ali porque foi obrigado. Então, a empresa está obrigando os colaboradores a ouvirem uma palestra sobre saúde mental que a doutora Vera vai fazer. E aí está todo mundo lá de saco cheio. Também é um público difícil, né? Sim. Mas é isso. Então, a ideia... Tem o comunicador, tem a ideia e tem o público. Mas eu estava pensando assim, né, que às vezes as pessoas falam assim, mas poxa, é porque você ou fulano sabe falar bem, eu não sei falar bem, então... Mas essa é uma habilidade que é possível de ser desenvolvida e treinada, né, velho? Como tudo na vida. Como tudo, vai. Você tem que treinar, andar de bicicleta para andar de bicicleta, tem que treinar, dirigir. E uma das pessoas que eu considero assim, que mais me inspiraram para treinar, falar em público, é o professor Cláudio Ayabe. O professor Cláudio Ayabe, ele é um professor de oratória aqui em São Paulo, que ele tem um estilo de treinamento que valoriza muito a pessoa que está lá, né, que está treinando. Né? E ele vai sutilmente ajudando você a encontrar a sua voz e a sua comunicação. É muito interessante. E ele sempre fala assim, na vida a gente tem uma cota de comunicação ruim que a gente faz. E aí você tem que ficar comunicando até cumprir essa cota. Quando você comunicou o suficiente dessa cota ruim, aí você melhora. É interessante, né? Eu particularmente, eu nunca fiz nenhum curso de oratória. Então, o meu caminho foi o do aprendizado, talvez que tenha... eu brinco, né? Eu falava isso para os alunos que na faculdade, né? Tinha sempre trabalho, seminário para apresentar e tradicionalmente se fazia o sorteio. E era sempre eu que era sorteada. E eu lembro que, assim... eu tinha que ir no dia da apresentação com uma blusa mais fechada, porque eu ficava muito vermelha, né? Então, peito, pescoço, né? Então, dava para perceber o quanto
eu estava nervosa. E eu brinco, né, com as alunas. Falei assim, tantas vezes eu fui sorteada e olha aqui, né? Eu tô, de repente, aqui dando aula. Eu acho que um ponto importante, né? Então, acho que sentir medo, né? Eu falo isso... E eu percebi isso também no congresso recente que eu participei, que tinha umas 2.000 pessoas na sala, né? E outros professores dando aula. Eu estava, assim, antes da minha apresentação, um pouco taquicárdica, né? Aí, os outros colegas sentavam do meu lado e eu percebia, né? Linguagem não verbal, eu percebia que eles estavam ansiosos também na maneira de se mexer. Depois que apresentava, aí o pessoal normalmente falava, nossa, eu não dormi essa noite antes da apresentação, eu estava tenso. Na hora que você via no palco, você não percebia isso. Mas nós somos muito semelhantes. E, para mim, essa coisa de, mesmo que você tenha 20 anos, esteja acostumado, né, a dar aula, graduação, pós-graduação, diferentes públicos, esse friozinho na barriga, essa taquicardia antes de se apresentar para um novo público, acho que ela também mostra a presença, um comprometimento com aquele momento, com aquelas pessoas. Não está no automático. Então, eu acho que pode nos ajudar sempre a gente poder se preparar, né? Se preparar para esse momento, né? Porque se eu chego, por exemplo, lá na frente e eu não sei o que eu vou dizer, eu posso me sentir assim, muito vulnerável, muito exposto. Ou eu me preparar evita que eu tenha essa vulnerabilidade? Não, porque existem outros fatores. Então, de repente, eu tenho lá 2.000 pessoas e eu já nem enxergo, né? Às vezes está até a luz um pouco escura na sala para as projeções, eu não vejo direitinho o rostinho das pessoas, mas, coincidentemente, aquelas 2, 3 fileiras da frente, de repente, tem aquelas pessoas que fazem caras e bocas à medida que eu estou falando. E aí aquilo vai, por exemplo, principalmente no início, me desconcertando. Porque aí, né, e aí tem muitas histórias até de colegas, né, que ficaram desconcertados que a pessoa estava fazendo caras assim, e falou, nossa, não está gostando do que eu estou falando. E aí você tenta mudar, porque parece que você está falando para aquela pessoa e no final a pessoa foi falar que adorou a palestra, mas a gente fica pensando, catastrofizando o pior. Ou, como você falou, a pessoa não está interessada, você está falando e, de repente, ela está lá batendo papo com a pessoa que está do lado, ou está no celular. Como é que você se sente? Pode ser muito desestruturante, né? Num primeiro momento, porque todos nós queremos ser reconhecidos. A gente precisa desse acolhimento, principalmente se eu sou mais insegura, se eu tenho outras vulnerabilidades. Então, estar diante, né, de pessoas que parecem que não estão me dando a atenção pode resgatar, né? E aí é um trabalho também para o psiquiatra, o que está mal resolvido e que essa situação de exposição faz emergir. Sabe que eu estou lembrando eu fui numa peça do Pedro Cardoso. Pedro Cardoso é um humorista, fez a Grande Família, ele era o magrinho lá, o taxista, fugiu não. E ele é um cara brilhante, assim, inteligente. É uma peça que está sempre em cartaz, né? Ele faz algumas temporadas. E aí, especificamente nesse dia que eu fui, tinha pouca gente na plateia. E a peça é um monólogo. Ele, só ele e ele. Aí, ao final da peça, né? Na hora que ele encerrou, ele contou que teve uma oportunidade que ele estava fazendo a peça e só tinha uma pessoa na plateia. E aí ele lá fazendo, e aí a pessoa foi ao banheiro. E aí, continua, não continua? Continua, né? A mensagem
precisa ser passada ali, né? O show tem que continuar, né? Mas eu achei muito curioso isso, né? Porque é isso, o público é importante, mas assim, se todo o seu... Se você precisar do feedback do público para você fazer qualquer coisa, também não é um caminho, te deixa numa situação muito fragilizada. Mas eu estava pensando, Verinha, assim... eu tenho essa trajetória de ter feito cursos de como falar em público e até uma primeira regra dos cursos de como falar em público, não fale que você fez o curso. Porque senão você vai dar uma aula, aí a pessoa, nossa, fez curso de oratório e ainda tá essa porcaria aí. Olha o tanto que você é cheio de vício, não sei o quê. Porque parece que aumenta a cobrança, né? Sim. Mas eu acho que é isso. Assim, na minha história, era assim, eu tive exemplos na vida também familiar de pessoas que falavam muito bem, né? Eu criança, ouvindo meu pai que falava bem. Alguns tios, né? O Aniceto Soares Neto, tio Aniceto, político. O tio Aldo, um advogado famoso, tio Aquiles também. Então, pessoas que aí, numa reunião de família grande, né? E aí pediu a palavra e falava, e você falou, nossa. Sobe, né? Muita régua, né? E eu sempre fui um cara mais tímido, mais introvertido, enfim. Mas sempre tive vontade de me expressar melhor, né? Então, eu fui correndo atrás, me expondo, com muita dificuldade sempre. Então, precisa de um voluntário. Eu ia lá, falava, sofria para burro, mas fui fazendo isso sempre. Depois de formado, com uma condição financeira, eu procurei alguns cursos de formação. E eu posso dizer que, para mim, foi muito útil. Foi muito útil. Né? Você pode falar, mas você poderia ter aprendido isso de outra forma? Sim, óbvio que poderia, mas na minha situação acho que foi muito interessante. E a gente aprende... Tem muitas técnicas mesmo, né? Para uma comunicação efetiva. Então, para mim isso foi muito útil. Coisas que eu aprendi, assim, que eu acho que são preciosíssimas nessa trajetória. E você vai compartilhar com todo o público do Mentizem o que você aprendeu. Algumas coisas, né? Algumas coisas que eu acho que me marcaram, assim, que facilitam muito. Uma das coisas é assim, o público, quem está te ouvindo, não sabe o que você deveria estar falando. Sim. Você preparou em casa, então tem a ideia X, ideia Y, ideia Y, ideia Y. E aí você está lá falando, qual que era a próxima mesmo? O público não sabe que você devia falar aquilo. Se você falar outra coisa, tá tudo certo. Sim. Essa foi uma sacada assim, que para mim foi crucial, assim, né? E esse é um ponto, né? Um outro ponto que eu achei espetacular é o seguinte, e provavelmente isso tem mais poder quando você experimenta, você vive na prática essa experiência. É assim, você fez lá um curso que eu fiz com o professor Reinaldo Polito, também é um cara super referência. Muito conceituado, referência. Que é assim, sabe quando você vai falar em público, vai fazer uma apresentação, e você fala, putz, minha voz estava embargada, eu estava todo tenso, foi horrível. E eu sou um cara que me cobra muito, então eu saio, putz, nossa, que droga. E aí, tem um exercício lá do Renato Polito, que é assim, que ele filma, e aí você assiste junto com todo mundo, e na verdade, a mensagem subliminar é assim, sabe o tanto que você achou que foi ruim? No vídeo não aparece. Você pode ter achado, não foi maravilhoso, mas não foi tão ruim quanto você ficou na sua cabeça. É impressionante. E aí, lá no Reinaldo Polito, era um monte de alunos, né? E você via isso aluno por aluno, né? Porque você via lá no vídeo que o cara teve dificuldade, mas o desespero e a angústia que ele saiu, nossa, foi péssimo, mas não foi tanto assim. A nossa tendência, né, sempre... Então, ter essa experiência de falar assim, tá, tudo bem, pode não ter sido a melhor coisa do mundo, mas não foi tão ruim quanto eu imaginava. Isso
traz uma segurança, né? Que facilita. E a coisa que o Cláudio Ayab me falava, você tem uma cota de apresentações ruins, vai gastando ela, vai fazendo a apresentação. E um dos exercícios que treinar ajuda é como lidar com essa ansiedade prévia, né? É isso, o coração dispara, a garganta fica seca, dá uma pressão, o coração dispara, você fica meio tremendo, meio suando. Só que aí, se você faz isso 1, 2 vezes, depois você se familiariza um pouco com esse sentimento, com essas sensações físicas, né? E você vai ganhando essa segurança. Pô, eu tô meio assim, a voz está embargada, ninguém está percebendo. Talvez a minha esposa perceba, que ela me conhece muito, então ela estava um pouco nervoso. Tá? E também ela é exigente, mas ninguém mais percebe. Ninguém mais percebe. Então isso dá uma segurança enorme. E normalmente é muito momentâneo, né? Aquele momento inicial. E depois, à medida que você vai apresentando, isso vai se diluindo, tende a se diluir. Não sei na sua experiência, mas... Vai e vem, né? Assim, com certeza, a hora mais delicada da apresentação é o começo. Eu diria igual no avião, né? As horas mais delicadas são a decolagem e o pouso. Sim. Então, é sempre legal, eu acho que é uma outra dica bacana, de você, tanto o começo quanto o final, você já ter meio que assim, um jeito que você faça sem muito esforço. Então, quase que um início, enfim, meio padrão, né? Como é que se inicia uma apresentação? Você vai cumprimentar as pessoas que estão te ouvindo. Então, se for uma situação formal, né, tem a etiqueta formal, sim, senhoras, senhores, senhor excelentíssimo senhor governador, em seu nome, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, estendo meus cumprimentos a todas as autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sei lá. Mas se for algo mais coloquial, você vai... Olá, pessoal, boa noite. Né? Bom dia, boa tarde. Meu nome é tal. É uma honra estar aqui falando com vocês sobre o assunto X, por exemplo. Então, você já tem um padrão de como começar e você já treinou o suficiente isso para você falar as primeiras 2, 3 fases de maneira um pouco mais firme nesse momento que está mais difícil, né? E a mesma coisa é terminar a apresentação, porque não sei se você já viu isso acontecer, às vezes a pessoa está fazendo a apresentação, etc., e está chegando por final e ela está se enrolando para fechar. Tá todo mundo vendo que está na hora de terminar e a pessoa vai, enrola mais um pouquinho e aí vai falar. Eu falo, tá bom, com isso eu encerro a minha apresentação. A todos, muito obrigado. Sim. Encerra. Tem o pouso, né? Sim, isso acontece de vez em quando, né? O tempo já está esgotado, mas tem mais 30 slides e não pula, né? Não, continua. Isso é coisa dos slides. É isso. Lembra, a plateia não sabe o que você planejou apresentar. Então, se você planejou, ok. Na hora que você está fazendo, pode ser que mude. Sim. Deu branco. Como fazer quando dá o branco? Não se chicoteie nesse momento, porque já está bem ruim ter dado branco, né? E ainda ficar se culpando porque deu branco, pode ser que fique mais cinza, né? Essa não é uma boa dica. O que fazer quando dá um branco? É assim, primeiro, lembrar que o público não sabe o que você devia estar falando. Então, se deu branco, você pode falar qualquer outra coisa. Mas você já viu que em várias situações a pessoa fala, peraí, me deu branco agora. Eu não lembro mais o que eu ia falar. Devo falar isso ou não? Assim, cada um tem seu estilo de comunicação. E aí é outra coisa que eu aprendi. E depende do ambiente também. Depende do ambiente, óbvio. Então, na minha apresentação da tese de doutorado, deu branco.
Não convém, né? Não. No debate para presidente do Brasil, o candidato, o senhor fulano de tal, suas palavras sobre como resolver o problema da Previdência. Gente, desculpa, deu branco. Não é o cenário, né? Sim. Como é que é o branco? Então, lembrar que o público não sabe o que você devia falar. Então, você pode falar qualquer outra coisa. Segundo, isso você ganha com treino. Não tenha medo de pausas. Normalmente, a pausa na comunicação, ela é até um elemento que deixa a comunicação mais poderosa. Então, causa um certo suspense. Exato. Né? Então, se porventura você precisar fazer uma pausa para reposicionar ali seu pensamento, você pode fazer. Você pode, nessa hora do branco, fazer uma pausa, beber uma água, por exemplo. Né? E aí, você pode ter algumas frases. Como eu estava dizendo, né? E aí você pode recapitular algo. Né? Então, você faz uma pequena pausa, respira, bebe um copo d'água. Como eu estava dizendo, e aí você retoma a última ideia e aí vai para onde for. Uma outra coisa que nunca é demais é você ter um mini roteirinho no bolso. Né? E quando eu digo mini roteiro, é assim, sei lá, só 5 palavras, assim, alguma coisa que você não tem que ficar senão vai te deixar mais tenso, né? Não, se você fala, por exemplo, quais são os 5 tópicos da minha apresentação? Eu vou falar sobre petróleo na margem equatorial do Brasil. Aí falando assim, começar com as descobertas recentes de reservas de petróleo na margem equatorial, falar sobre os problemas ambientais, falar sobre o impacto econômico e social dessa exploração e falar sobre os próximos passos. Aí beleza, me localizo aqui. Eu estava aqui falando sobre o impacto ambiental, minha próxima pauta é tal. Beleza, então vai. E não se comprometa, porque eu tinha que falar exatamente o que eu planejei. Branco, você vai embora. Né? E normalmente acaba saindo, né? Sempre diferente na hora. É interessante que normalmente, por conta do nervosismo, quando a pessoa está começando, ela tende a falar muito rápido. Uhum. Porque por trás tem uma vontade de acabar logo com isso, né? Uhum. É desconfortável, então eu vou terminar logo a apresentação. Quantas vezes, né? Mesmo assistindo alunos, ele tem, por exemplo, 20, 30 minutos. A gente fala, bom, se você tem 30 minutos, não convém que você passe desse horário, mas também não apresente em menos de 15. Então, tem que ficar ali no caminho do meio. E a ansiedade, né, de terminar, porque eu tenho medo do que vai acontecer, faz normalmente que fale muito rápido e termina muito antes para conforto, né? E aí não vem a pausa, né? Que acho que é um estágio um pouquinho mais avançado, porque a pausa você está se permitindo, né? E a pausa, ela é muito mais poderosa do que vícios de linguagem. Então, frequentemente, o comunicador que tem menos treinamento de técnicas de falar em público, nas pausas, ele faz vícios de linguagem. Do tipo, então... Né? Não, você pode só fazer uma pausa e ir para o próximo... Isso é bacana, porque não perceber esses vícios quando você assiste fica muito cansativo. Uhum. Não é uma coisa bacana, mas às vezes é necessário ficar neste lugar mesmo de observador, porque durante o processo, às vezes, está tão envolvido. O cara está assistindo Mente Zen falando assim, Elson, você tem tal vício de linguagem, tal vício de linguagem. É verdade. É verdade. Somos humanos. Mas, talvez uma outra grande lição assim, desses mestres da oratória, tanto do Reinaldo Polito quanto do Cláudio, é assim, acima de toda técnica, a melhor qualidade da comunicação é ser uma qualidade natural. É ser
mais naturalmente a sua comunicação possível. A técnica, ela é ali um ajuste, um refinamento, para deixar a comunicação mais clara. Mas se você tiver que escolher entre a técnica e a sua comunicação natural, escolha a sua comunicação natural. Né? Sim. Óbvio que, à medida que você vai se familiarizando com a técnica, você junta as duas coisas e vira o melhor dos mundos. Né? Mas aí, Verinha, eu pensei em falar assim, na comunicação tem a pessoa que comunica, a ideia e o público. Vou falar da pessoa que comunica, né? Eu. Sabe que uma coisa que o Cláudio fala e vendo, eu acompanhei muitos alunos lá com ele, porque curiosamente eu fui atrás do Cláudio Hayab e eu descobri que a gente era vizinho. Então eu fiz lá o curso dele umas 1000 vezes e vira e mexe ele me convidava para participar dos cursos assim. E eu lá vi centenas de pessoas, né? E assim, ele falava, sabe que aquilo que você é transparece na comunicação, se você for um observador atento. Sim. Então, se você cultiva bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, você tem uma intenção genuína, isso transparece na expressão facial na hora que você está comunicando, no tom de voz. Isso é muito bacana. Assim, então, ou seja, se preparar para fazer uma boa comunicação significa também se preparar para ser uma boa pessoa. Verdade. Para cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, boas intenções, né? Reconhecer que sua comunicação num dia que você está cansado vai ser diferente de um dia que você está descansado, né? Então, isso. Outra coisa do preparo, vocabulário. O vocabulário. Para você se comunicar, você precisa da farinha da comunicação, que são as palavras, né? Então, se você não lê, sua comunicação vai sofrer, vai ser difícil. Então... Esse vocabulário restrito, para quem escuta, acaba sendo muito desmotivador, desagradável. Mas, não estou falando nem para ser uma coisa de elitismo, é de clareza de comunicação mesmo. E o que é que eu devo ler? Qualquer coisa, de preferência que você consiga sair também da área da sua expertise. Senão você não vai conseguir tratar de outros temas. E uma das coisas da comunicação que é bacana é você conseguir fazer associações entre o que você está dizendo e outros temas, né? Então, quanto mais você puder ler de cultura geral, de literatura... Isso você faz bastante, né? Flagrando as minhas técnicas, né, velho? Tô aqui pensando isso. Você faz bastante. O pessoal do Mente Zen vai observar isso. É só assistir os podcasts que você sempre faz. Isso. O que mais? Se preparar. Se preparar para a apresentação. O Cláudio sempre fala. Se você foi convidado para falar e você não sabe do assunto, não fale. Não fale. Porque isso não vai ser bom para nenhum dos lados. Não vai ser bom para nenhum dos lados. Agora, novidade. Tem coisas que você sabe. Tem coisas que você vive, que você acredita, sabe? E aí é espontâneo, é natural. Exatamente. Então, se você não conhece daquele assunto, não fale. Não fale. Não, mas é uma obrigação da faculdade. Não, tudo bem. Aí é uma situação específica. E saiba, isso vai transparecer na comunicação. Então, também tem a humildade de não falar como dono do saber, né? Sim. Senão fica muito esquisito. E, não sei, sabe qual que é a coisa mais importante para você falar de um tema? É você saber como é que é na prática. Como é que é na prática? Isso me ajuda a falar de saúde mental, porque assim, eu estou todo dia convivendo com pessoas que me contam como é na prática sofrer de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar, de esquizofrenia, de dependência de drogas. Na prática, elas me contam como é que é na prática e faz parte do meu trabalho ouvir
como elas lidam com isso na prática, né? Então, isso me ajuda muito a falar desse tema. Mas, se eu fosse falar, por exemplo, de os melhores passeios para fazer em Washington, nos Estados Unidos. Eu estive em Washington, nos Estados Unidos, recentemente. Na prática, eu vou dizer, olha, putz, tal lugar foi muito legal, olha, uma dica bacana é você passar pela rua tal. Essa coisa prática, ela traz uma comunicação muito viva. Tanto que, falando em viagem, existem algumas agências que fazem, por exemplo, os funcionários viajarem, porque na hora, por exemplo, de vender, eles conseguem trazer essa realidade, tem um outro colorido. Sim. Do que só falar, mas nunca tive lá, não sei como que é na prática. E aí o Cláudio conta, né, que ele foi fazer um treinamento numa empresa de ração para animais, né? E aí ele foi falar, né, para os vendedores, mas vocês já foram na fábrica? Vai lá na fábrica. Você vai ver putz, o cuidado que se tem na hora da produção, a preocupação da equipe técnica, né? Isso transparece na forma que você vai comunicar depois. Uhum. Se você for muito corajoso, até experimenta a ração, né? Fala, olha, sim. Não sei. Não recomendo. Mas assim, vai falar de um tema, pensa como é que é esse tema na prática. A comunicação copiando o Cláudio, essa frase do Cláudio, abraço. Cláudio fala assim, sabe quando a comunicação do engenheiro civil melhora com as pessoas da obra? Quando o cara sabe na prática como é que é levantar uma parede. Se ele não souber na prática como é que é levantar uma parede, a comunicação não vai sair. É só a gente lembrar, né, da escola ou mesmo da faculdade. Você tem, às vezes, aqueles professores que são super titulados, mas eles nunca foram para a prática, né? Só foram mesmo na vida acadêmica, né, estudando. Uhum. E aquele que foi capaz de unir as duas coisas, então ele ilustra, né, com um caso. Isso torna, né, muito mais interessante. Os alunos não piscam, né, porque é isso. Se é para ler, né, se está só no livro, no artigo, posso buscar, não preciso estar ouvindo. Então, acho que assim, no tema que você tiver, pensa bem e tenta descobrir, ter uma experiência de como é que é aquilo na prática. Seja o tema que for. Né? Então, minha tese de conclusão da graduação vai ser sobre a falência do sistema prisional brasileiro. Visita, vai lá. Vê com o seu professor da área, vê se ele consegue viabilizar. Vai lá, se for possível, conversa com os profissionais que fazem a segurança do presídio, veja se é possível conversar com algum detento, sei lá. Né? Ter essa experiência prática enriquece. Vai te permitir contar histórias, descrever. E todo mundo adora histórias. Não, é uma parte fundamental. Óbvio que a comunicação, você tem lá, você tem uma ideia central, né? Você tem um argumentos que você quer construir para a sua conclusão, mas ilustrar esse argumento com histórias, e se forem histórias que você mesmo viveu, melhor ainda. Poxa, são histórias inéditas. Ninguém nunca teve essa experiência que você teve. E se teve, nunca teve essa experiência com seu olhar. Sim. Isso é muito precioso. Então, vá cultivando essas experiências práticas e vá construindo e vá guardando histórias também, né? As histórias, as coisas da sua vida, elas provavelmente elas compõem bem algum tipo de ilustração, né? Sim. De um argumento. Eu tô aqui pensando, né? Porque assim, os nossos percursos foram muito distintos, né? Como eu mencionei, eu nunca fiz nenhum curso de oratória. As coisas foram acontecendo, né? Eu queria fugir
do palco, mas a vida sempre foi me levando para esse caminho. Por outro lado, acho que por isso que eu nasci a forceps, né? Tiveram que me puxar. Agora, isso que você está trazendo, né? De perceber uma dificuldade e voluntariamente querer se expor e buscar, né, esse caminho, acho que é um estímulo, uma inspiração para todos vocês que nos ouvem no sentido de é possível buscar ajuda. Não precisa, às vezes, ser tão sofrido de tentativa e erro, né? Então, existem pessoas qualificadas no sentido de trazer essas técnicas, né, e não precisar, né, talvez como eu ir no método mais lusitano, né? O que eu acho que um curso ajuda é você ter um ambiente seguro para treinar, né? Tem alguns atalhos, né? Mas eu sei que muita gente não vai ter essa possibilidade, enfim. Mas tem ferramentas na internet também, tem vídeos que falam, mas nada substitui você se expor. Sim, e aí nesse sentido me lembro de teatro, né? Estar, por exemplo, né, nessa experiência, em cursos quaisquer, né, de teatro, existem alguns específicos, teatro da presença, o quanto você treina. Na hora, no improviso, no que acontece, a postura. Então, é uma grande experiência. Sim. E aí, talvez é isso, né? Isso que a gente estava falando, de você... O que você traz ali para a hora da apresentação. Lembrar que, na hora que você está apresentando, o seu rosto, especialmente, é a principal vitrine. Então, você pode estar se sentindo nervoso, tenso, mas o seu rosto é a vitrine. Então, na medida do possível, assim, tenta ter uma face, uma expressão facial de mais tranquilidade. Então, às vezes, quando estou muito nervoso, eu vou ao banheiro antes, eu molho o rosto e tal. Eu até faço aquelas poses, né? De poder. Então, dou uma espreguiçada. E se brincar até, assim, fala algumas frases para mim mesmo ali, meio um pouco sorrindo, né? Para melhorar a expressão, porque é sua vitrine. É sua vitrine. Olhar para as pessoas, então, não ficar com o olhar perdido, assim, sabe quando você fica meio com o olhar perdido? Ele ensina isso, de olhar para as pessoas? Honra a pessoa que está na sua frente, assim, né? Honra a pessoa que está na sua frente. Você pode, às vezes, quando você está num público muito grande, você olha numa direção, mas você não está nem enxergando direito, porque tem a luz, não sei o quê. Mas olha naquela direção, olha para as pessoas que estão... Poxa, aquelas pessoas... Você honrar a presença delas, né? Sim. Então, você olha naquela... Não ficar uma coisa perdida, parecendo que você está sonhando. Não, você direciona o olhar, né? Mas olha que engraçado, eu lembro... eu comecei a dar aula em 95. Tinha acabado, né, quase que de me formar. E aí eu ouvia muito as pessoas dizerem para olhar, e mesmo na faculdade, né? Olha no fundo da sala, parede, exatamente com esse argumento. Porque parede não tem reação. Expressão, não tem reação. Então, era para olhar, porque era muito assustador, e eu devo confessar que, assim, eu passei algum tempo que eu não conseguia olhar para as pessoas justamente pelo medo da reação que elas teriam. Eu não estava muito segura nesse papel de estar ali na frente, mas eu ouvia de muitas pessoas esse conselho. Não era ninguém de nenhum curso de oratória, mas eles falavam isso. Com o passar dos anos, isso foi mudando, e hoje em dia, principalmente em mindfulness e nesse contexto, eu nem consigo, né? Na verdade, é uma necessidade olhar no rosto, nos olhos de cada pessoa. Sabe o que acontece, Vera? A comunicação mudou.
essa comunicação mais antiga implica assim, olha, implica quase que uma superioridade da figura que está falando para a plateia. Olha, eu não preciso nem olhar para você. Tudo bem que você está fazendo isso para se proteger, mas dane-se que vocês estão aqui. Sim, eu estou falando, vocês têm que aprender, vocês têm que ouvir e absorver isso que eu estou falando e obedecer. A comunicação mudou. Essa comunicação mais antiga, que não se conecta com outra, ela não funciona. Ela é atualmente ineficiente. Então, isso reflete também na postura do comunicador com a plateia. Sim. Então, olhar. Às vezes, a luz do palco, assim, você nem enxerga nada. Porque você está olhando, você só está vendo o brilho da luz. Mas você olha naquela direção. Olha naquela direção, olha no fundo. Você honrar a presença daquelas pessoas que estão... Qual que é o bem mais precioso na vida? É o tempo que a gente tem. A pessoa está honrando com o tempo dela, aquilo que você vai dizer, você tem que valorizar a presença daquela pessoa, né? E agradecer genuinamente. Sim. Né? Agradecer genuinamente aquele tempo. Outra coisa que ajuda muito é foco na mensagem. Então, a gente fica muito preocupado. Putz, e eu? Será que vai gostar? Será que eu vou passar... Tá. Você acredita nisso que você vai falar? Você acha que é relevante para as pessoas terem essa mensagem? Então, assim... O que você pode fazer é entregar. O que ela vai fazer com isso. E assim, você precisa ser o veículo mais eficiente para passar aquela mensagem, óbvio. Mas a estrela é a mensagem. Se você achar que você é a estrela, é o caminho para a comunicação começar a ir por água abaixo. Aí você começa a ficar vaidoso. E, nossa, fulaninho ali está mexendo no celular, não está prestando atenção. Não, isso é porque você está na picuinha de se sentindo muito, muito pessoal ali, né? Não, a estrela é a mensagem, né? E se você não acredita na mensagem, era melhor você não estar falando, né? Sim. É como se a gente pensasse, não é sobre ser luz naquele momento, né? A pessoa está sobre você, mas é sobre poder iluminar a ideia das pessoas, é o que você está trazendo. Né? Então, nesse sentido, tem esse desprendimento mesmo, né? E quando você falou, né, de olhar para as pessoas, né? Quando a gente está na plateia, a gente se sente muito prestigiada, né? Quando você nem sabe direito se a pessoa está olhando para você, às vezes tem muita gente, mas olhando aquela direção já dá um quentinho, já e isso é um exercício, porque às vezes a gente é pego por um funcionamento automático. Por exemplo, estou fazendo uma apresentação e está meu chefe. Eu só olho para o meu chefe. É péssimo, né? Tá todo mundo percebendo isso. Assim. Acho que às vezes o inverso também acontece, né? Você olha para todo mundo menos para o lado de lá onde ele está. Porque eu lembro, por exemplo, quando era presencial alguma atividade, os alunos tendiam a não olhar, alguns olhavam de fato muitas vezes, e no online, em algumas atividades que a gente faz, a gente tira a câmera para fazer de conta que a gente não existe. Para não ver, às vezes, alguma expressão, uma anotação, e já começar a ficar tenso de que não está legal, de que não é nada disso. Duas faces da moeda. Exatamente. Sabe que, agora sobre, não sei se, deixa eu pensar mais alguma coisa sobre a pessoa que comunica, né? Aquela história do triângulo, né? De desenhar o triângulo, para você não ficar, eles falam, né? Plantado, né? No chão, parece que você criou raízes o tempo inteiro no mesmo lugar, não pensando em situações mais formais, que você está no púlpito, então tem aquele lugar certinho para você falar, mas num lugar, por exemplo, mais aberto. Assim, acho que coisas importantes. Você tem que ter uma consciência corporal ali, né? Tem alguns tiques que a gente tem quando a gente está nervoso falando em público. Então, ficar apoiando, mudando o balanço do corpo. Perna de trás, perna da frente. Perna de trás, perna para frente.
Ou então, tem algumas pessoas que ficam tão nervosas que ficam fazendo um movimento quase que de rebolar com a cintura. Você já viu isso? Não? Não. Tá, isso também é muito comum. É um movimento, assim, de remexer, assim, da cintura, de muito nervosismo. Então... Eu pensei que ela fazia isso para aliviar o nervosismo, não por nervosismo. Sem perceber. Ah, tá. A pessoa nem percebe que tá mexendo. Isso eu nunca vi. Não? Não. É O que eu já vi, por exemplo, tinha essa história, né? De você poder, por exemplo, se o palco é grande, andar um pouquinho, porque também o corpo fala. Mas aí existem aquelas pessoas que, assim, ela anda tanto de um lado para o outro que você fica tonta na hora de assistir. Mas esse tipo eu nunca tinha visto. E usar os gestos, né? A gente naturalmente usa gestos. Então, às vezes, quando a gente está muito nervoso, a gente fica com a mão para baixo. Então, tentar utilizar os gestos, né? Tem uma outra coisa bacana que é assim, treinar, segurar o microfone. Porque, às vezes, a primeira vez que a gente vai segurar o microfone é na hora da apresentação. Então, posiciona o microfone, treina isso, se tiver oportunidade, treina isso antes de segurar o microfone e tal, porque facilita, né? Sim. E aí, lembra, a mão que está segurando o microfone, você gruda aqui, né? Porque senão você começa a falar e o microfone está fazendo o gesto aqui, você está falando, o microfone está lá. Ah, é verdade. Porque quando às aqui. vezes você está falando e você tem que usar também o passador, você tem que escolher qual é a mão que você vai ficar com o microfone e qual é a mão, por exemplo, que você vai usar para A regra é assim. Os slides. Tudo que você precisa segurar, você segura na mão do microfone aqui. E essa mão está livre. Você vai passar o slide, você pega, passa o slide e volta para a mão do microfone. E aí você está com essa mão livre para... É de pensar. Eu normalmente seguro com uma mão e com a outra é que eu vou passar os slides. Mas aí com qual mão que você faz que eu seguro o microfone ou... Com qual mão você faz os gestos? A mão que está segurando o passador de slide. Mas aí como é que você faz o gesto? Não tem nenhum gesto assim italiano que eu faço aqui. Não, que acho que por exemplo, você quer contar uma coisa, vou citar a coisa número 1, número 2, número 3. Não dá. Então, a regra técnica é assim, segura o microfone. A mão do microfone é o que segura tudo. Se tiver um papel, está aqui. Se tiver um passador de slide, está aqui. Se tiver uma caneta, está aqui. Se tiver um charuto, está aqui. E essa mão está livre para fazer a... Tá. Vou precisar passar o slide? Pego o passador de slide aqui, que está na mão do microfone. Eu pego, passo o slide, devolvo e continuo com essa mão livre. Isso. Nunca fiz isso, estou aprendendo hoje. É para ficar com a mão livre para fazer a... Tô aprendendo, sempre um em cada mão para não dar confusão. Uma segura. Então, essa aqui fica grudada, aqui, a mão do microfone fica grudada e segurando as coisas, as outras coisas também. E essa mão tá livre. E tem uma recomendação, por exemplo, para esse microfone que é móvel, de que altura segurar, porque eu sempre ponho no queixo, normalmente. De um jeito que não tampe a sua boca, né, para a visão. Sim, então, assim, normalmente aqui na frente do externo, né, você segura e coloca a mão aqui na frente do externo, e aí a ponta vai estar logo abaixo, assim, uns 2 dedos abaixo do seu queixo. Tá, então não errei muito, não. Não, é isso. Depois de todos esses anos, Diego... Algumas que eu tô ouvindo pela primeira vez, para ver o quanto que eu, então, tô fazendo. Porque a gente, assim, você não... pelo menos antes, né? Embora tenha curso, mas a gente vira professor, né? Não é educado para ser professor, então a gente vai descobrindo que a gente tá fora da técnica. Daí, das ideias, né? O tom de voz, por exemplo. O tom de voz é isso. Alternância. Né? Para não ficar monótono. monótono. Fundamental. Então, você pode alternar a intensidade da fala, a velocidade em que você está falando, ou então você fala com um tom diferente. Dá-se uma emoção, né? Tipo... Então, assim, porque senão a pessoa está quase dormindo, de repente você fala mais alto, assim, tem um estilo de alguns apresentadores que é para acordar todo mundo nessa hora. Mas isso é importante, se você tiver uma coisa meio monótona, você presta atenção, você tenta eventualmente acelerar a fala uma hora, depois você fala mais devagar numa hora que você quer dar mais ênfase.
E às vezes uma coisa que você fala bem baixinho desperta mais interesse. Então, mas isso é para estar atento, mas o mais importante é ser natural. Se ficar forçado, perde o brilho, perde a intensidade. Então, isso é uma coisa para ter em mente. A mesma coisa do gesto, né? Você tem lá o gesto, etc., mas de maneira natural, né? Eu tô rindo agora, porque te ouvindo assim falar, você falando essa coisa, né? Então, assim, existe a técnica, mas é preciso ser natural. Eu não sei se fica fácil aqui para o pessoal da produção, mas tem um episódio que é bem curtinho, do Porta dos Fundos, o cara da net. Ele é um ótimo exemplo que, assim, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Porque, às vezes, por exemplo, eu quero aprender, né? Então, como que faz? Estamos aqui ouvindo podcast, aí vou lá ticando, o que tem que fazer? Segura aqui, não segura lá, mexe, olha. São muitas coisas. E aí eu posso querer dominar a técnica, mas eu perdi completamente a espontaneidade, né? De como poder, de fato, me conectar com as pessoas, tendo essa mensagem, que é o que eu quero trazer, mas sem esquecer que cada um de nós somos únicos e a mesma mensagem, cada um também passaria de uma forma distinta. Exatamente. O que é mais forte na sua comunicação é aquilo que é o seu jeito. A técnica, ela vai brilhar um pouco o seu jeito para que ele faça mais sucesso, né? Mas ela não pode atrapalhar o seu jeito. Falar, o meu jeito é falar palavrão. Raramente se comunicar com palavrão numa situação de comunicação vai ser útil. Sim, era bom para Dercy Gonçalves, era muito natural nela. Raramente, porque se tiver uma pessoa naquele que se ofendeu, você pode ter perdido o poder daquela mensagem. Sim. Né? Então, isso. Então, assim, suas ideias, né? O que falar, a minha dica era aquela, você pensar sempre na prática. Sempre na prática. E tem uma máxima antiga que é assim, tudo que você for dizer, primeiro, você vai fazer o que se chama vocativo, né? Você vai dar boa noite, vai se apresentar, aí você vai dizer o que você vai dizer, depois você vai dizer o que você tem que dizer, e depois você vai falar o que você acabou de dizer. Então, gente, eu agradeço muito a presença. Nessa aula a gente pôde conversar sobre os grandes benefícios que uma comunicação eficaz traz para a vida de qualquer profissional. E com isso eu encerro essa apresentação. Muito obrigado. Então, é andragógico, né? Porque a gente faz esse resumo, né? Exato. De compreensão. Avise o que você vai dizer, diga o que você tem para dizer e depois você fala o que você acabou de dizer. Agora identifiquei então mais uma, né? Quando você faz o encerramento do podcast, foi exatamente desse jeito. Identifiquei agora. Pegando então, todas as minhas técnicas. Eu tenho que prestar atenção, não é? A gente fala de atenção, se eu não estiver prestando atenção aqui... Isso aí. E sabe uma última coisa que eu queria ver, que a gente já está no horário, Verinha? Era a importância do mindfulness. Você sabe que, especialmente, esse estado mental de você conseguir estar aberto à experiência sem ser tomado por um turbilhão emocional, isso que se treina no mindfulness é útil para a apresentação. Eu lembro que, em algumas das apresentações mais tensas que eu fiz na vida, eu, antes de me preparar, fazia um pouco aquele relaxamento que focava no peso na sola dos pés. E aquilo criava para mim uma ancoragem. Depois eu estou falando lá em pé, mas a ancoragem lá na sola dos pés. Né? E aquilo me dando uma certa segurança e uma fundação ali. Sim, é uma possibilidade. É uma possibilidade de levar a atenção para os pés ou fazer algumas respirações
mais profundas para poder ativar o parasimpático. Mas é lógico, né? Então, assim, eu fazer tudo isso, se eu não me preparei para o que eu vou falar, vai surtir pouco efeito, né? Porque que mensagem que eu vou trazer? Exato. Então, né? assim, se prepare, treine, né? Esse é o podcast do... É o episódio Porta... Não. Não, é o cara da net, da Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, o cara da net. Cara da net. É muito perfeito, porque ilustra muito do que a gente está falando, né? Porque não só na comunicação, mas às vezes em tudo, a gente quer seguir muito, às vezes, a lista, né? Fazer o checklist, eu estou cumprindo, tem isso, tem aquilo, e a gente deixa de ser a gente. E é como se eu colocasse um jaleco que não é meu. As Será pessoas... que é o Embrulha para Viagem, que é um concorrente do Porta dos Fundos? Cara da net. É esse mesmo. É essa aqui, que tá o verdinho. É esse mesmo. Embrulha para Viagem é outro grupo de humoristas. Não, Marta, eu não aguento mais. Tem eu tô que... a ponto de ter um ataque histérico. É esse mesmo. Não, Marta, eu não aguento mais. Eu tô a ponto de ter um ataque histérico. Ah, você fala isso porque não é com você, né? Olha, desde o dia que o Alberto começou a trabalhar como voz oficial da NET, nossa vida virou um inferno. Ele fala com aquela voz comigo, com as crianças. E o pior é que ele acha natural, simpático. Parece um idiota. Nosso casamento foi pro brejo. E deixa eu desligar que ele tá chegando. Oi, Alberto. Olá. Pelo que estou percebendo, você está com algum problema. Vamos ver se posso te ajudar? Claro que eu tô com problema, Alberto. Meu problema é você. Não compreendi. Você pode repetir? Volta a falar normal, pelo amor de Deus, Alberto. Aguarde só um instante que já volto a falar com você. Olá. Obrigado por ter ligado. Já identifiquei o número de escada e sei que se trata de Mauro, meu amigo de infância. Desliga essa merda agora. Tempo de espera 5 minutos. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Olha esse jeito. A gente não tem uma conversa há meses. Antes de mais nada, vamos entender o motivo dessa reclamação. Se você quer falar sobre a falta de diálogo na relação, diga 1. Se o assunto for a crise dos 7 anos no casamento, diga 2. Se for um questionamento sobre minha relação com as crianças, diga 3. Agora, se o assunto for o fato de não te procurar na cama há mais de 4 meses, diga 4. Alberto, volta, pelo amor de Deus. Eu preciso de um homem do meu lado, não de um robô retardado. Perfeito. O assunto, então, é cobrança. Não, eu não tô te cobrando nada. Eu só quero que você volte a ser um ser humano. Correto. Vai continuar? Eu pego as crianças e vou embora pra casa da minha mãe. Compreendi. O assunto, então, é mudança de endereço. Peço um pouco de calma para fazermos a alteração cadastral. Puta que pariu. Não entendi. Fale pausadamente. Vá pra puta que te pariu. Eu quero me separar. Chega. Compreendi. O assunto é cancelamento. Isso, imbecil. Acabou. Encerrou. Cancelou. Acho melhor transferi-la para um representante. Você que vai atrás do seu representante, que eu vou atrás do meu advogado. Pra mim já deu. Algo mais em que possa ajudar? Vá merda, Alberto. Gostaria de anotar o número do protocolo? Então, assim, tecnicamente, você está pensando na voz, você está sendo educado, você está fazendo todas as perguntas, mas não tem conexão. É mecânico. É um mau uso na verdade, é um uso inadequado, um uso ruim, né? Sim. Mas às vezes a gente, né, se prende, né, à técnica e aí prejudica isso que é tão precioso. É isso, né? A comunicação, o valor mais importante da comunicação é ser natural. O resto é aperfeiçoamento. A gente cuida da essência e depois o restante é mais perfumaria. Então tá, Verinha, muito bom, né? Aprendi, né, bastante, depois de todos esses anos. E, ó, de verdade, assim, o Cláudio Ayab é uma pessoa brilhante, eu já vi ele... Quem sabe vamos ter aqui no podcast, depois a gente combina, ele é um parceiro, né? Alguém fantástico.
E é um samurai ele é nipônico, né? E ele também estuda a cultura dos samurais, então ele faz uma conexão dessas duas coisas, da comunicação efetiva e o código de honra dos samurais. É muito interessante. Bacana. Então, eu convido vocês a também pesquisar, conhecer o trabalho do professor Cláudio Ahabe, e quem sabe a gente convida ele para falar para a gente. Dar mais dicas, né? Eu vou aprender mais. Eu dei alguns spoilers aqui, porque quase tudo que eu aprendi com ele. Eu vou aprender mais. Com isso, a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.